Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Essa palavra, fala, porque o teu servo ouve, ela é interessante, porque a maioria das pessoas não querem ouvir. Há uma necessidade muito grande de falar. E ouvir é uma arte, amém ou não? Mas às vezes nós não queremos ouvir, mas temos uma grande necessidade de fala. Mas Samuel, ele está dizendo, fala, porque o teu servo ouve. Mas a história desse jovem não começou aqui no capítulo 3. A sua história vem muito antes disso. Mas antes de falar um pouco dela, eu quero fazer uma citação de Guimarães Rosa, mas quando nós olhamos para esse fato de Ana, o semblante dela, a sua tristeza por não poder gerar, e ela é enfática no capítulo 1, quando ela diz, porque o Senhor me impediu de ter filhos. Às vezes nós achamos que o que está nos impedindo de ter alguma coisa são pessoas, são circunstâncias, mas nós nunca analisamos que portas fechadas também podem ser o próprio Deus fechando. O apóstolo João, lá na ilha de Patmos agora, escrevendo as revelações, ele vai dizer, a porta que Deus abre, ninguém, e a porta que Deus fecha, ninguém. E quem fecha a madre Diana foi o próprio Senhor. Mas após uma oração, após naquele dia uma conversa com o pastor dela, o sacerdote Eli, o texto bíblico lá do capítulo 1, no versículo de número 18, vai dizer, olha, e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. A mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Uma boa conversa entre ela e Eli, após orar e apresentar para Deus a sua dificuldade, o seu sonho e o seu projeto, o semblante dela muda. Porque alguma coisa aconteceu. Aquela não foi uma conversa trivial, não foi uma conversa corriqueira, jogar palavras ao vento, não. A conversa foi para outro nível, porque o sacerdote vai dizer para ela, Lehi le shalom, vá para um lugar em Deus, porque nele há paz para você. Eu quero dizer para você nessa noite que há um lugar em Deus que nos traz paz. Às vezes nós procuramos paz em alguns ambientes, em alguns lugares, situações, alguns vão tentar buscá-la nas drogas, no álcool, na prostituição, numa vida boêmia. Mas há um lugar em Deus e somente nele, onde Ele tem o poder de trazer a paz que nada mais pode. E a Bíblia narra isso como uma paz que excede a todo o entendimento. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8, no versículo de número 9, diz, terra em que comerás o pão, sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Essa expressão, Ohel Batsav Veshev Batzel, significa no texto original, um lugar onde nós vamos nos satisfazer com pouco. Esse é o termo hebraico para esse texto. Às vezes pensamos que vamos nos satisfazer quando tivermos muito.
E a proposta de Deus é paradoxal. Por quê? Porque ele está dizendo, eu tenho uma terra onde você vai se satisfazer com pouco. Mas o coração do homem, como disse o salmista Davi, todos os rios correm para o mar, e o mar nunca se farta. Mais uma frase de Guimarães Rosa me chamou a atenção, que ele diz assim: o animal satisfeito dorme. Por trás dessa aparente obviedade está um dos mais fundos alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na indigência intelectual. Quando pensamos estar satisfeito, a gente estaciona. Não lemos, não estudamos, não oramos, não consagramos. O animal satisfeito dorme, ele já disse. O escritor percebeu que a condição humana perde substância e energia vital toda vez que se sente confortável com a maneira que as coisas já estão, rendendo-se à sedução do repouso e mobilizando-se na acomodação. Fato. Todos nós temos essa tendência de chegar num nível e falar, agora eu vou relaxar. Chegar num nível e dizer, agora deixa a vida me levar. Na transfiguração, Marcos 9, versículo 5, quando os discípulos ali meio que dormindo, acordado, sabe aquela fase que você nem está acordado, mas também não está dormindo? Você está ainda dando aquela cochilada. O melhor momento acontecendo e Pedro, Tiago dormindo. Mas aí eles olham e quem está lá? Moisés e Elias conversando com o Senhor Jesus. Quando eles se retiram, Pedro diz, Senhor, é bom estarmos aqui. É bom ficar do jeito que está. Não vamos para esse negócio de Jerusalém. Vamos não. Para quê? Vamos ficar aqui. O que é bom? Essa é a nossa tendência. Estacionar. É bom estarmos aqui. E vamos ficar aqui. Não vamos lutar mais. Para quê? Vamos estacionar. É cômodo ou não, gente? Você ter uma vida de estabilidade. Em Lucas capítulo 12, nós vamos ver a partir do versículo 15, abstenha-se de toda e qualquer avareza, porque a riqueza de um homem não consiste na abundância dos seus bens, porque aquele homem em especial, ali no texto, ele está dizendo, eu tenho muitos bens, tenho muita coisa já, e os meus celeiros já são pequenos, eu vou derrubá-los e vou construir outros maiores, edificarei outros muito maiores, e colocarei lá tudo o que eu já tenho. E após concluir, vou dizer para a minha alma, come, bebe, folga-te, regala-te, porque tens muitos bens em depósitos para muitos anos. O animal satisfeito dorme. Nós temos a tendência a falar que está bom aqui, até aqui está legal. Talvez essa fosse a condição de Ana até Penina chegar. Então, existem problemas que na verdade não são problemas. São métodos que Deus usa para nos fazer crescer. Enquanto nós estamos enxergando um obstáculo, enquanto nós estamos enxergando problemas, Deus está enxergando um campo de treinamento. Mas é difícil termos o discernimento e a humildade para entender que a situação na qual podemos estar passando nada mais é uma oportunidade que Deus está nos dando, criando para nos levar para um outro nível. Mas logo quando vemos um problema, um obstáculo, pensamos, o diabo, o planeta, ninguém me ajuda. Mas, na verdade, o que Deus pode estar fazendo é te dizendo, eu quero te levar para um novo nível. Mas se você estiver afadigado com quem está correndo a pé com você, como você vai competir com os que estão vindo a cavalo? Se numa terra de paz você está perturbado, o que você vai fazer quando a enchente do Jordão chegar? Isso está em Jeremias capítulo 12, versículos 5 e 6.
Então, é formas que Deus usa. Agora, aqui, o texto vai dizer, no versículo 19 lá de 1 Samuel, o seguinte: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Eu já falei exaustivamente sobre esse termo, e lembrando-se dela o Senhor. Não é o mesmo do português. Não, ô Jesus, ô Espírito Santo, a Ana, tinha esquecido dela. Não, a expressão hebraica aqui é Zahor, e a palavra Zahor significa memorial. Ou seja, o que Deus estava dizendo é: Ana constrói diante de mim um altar, através do quê? Oração. Então, através da oração, Ana edifica ao Senhor um altar. E a minha pergunta é: dentro das suas lutas e adversidades, você tem construído um altar de oração, sim ou não? Em Levítico, no capítulo 2, eu quero me ater apenas à expressão aqui, incenso, que no hebraico é levoná, que é o tefilá, uma oração, descrita em Apocalipse capítulo, se não me trai aqui a memória, capítulo 5, que vai dizer que o incenso é como a oração dos santos. Então Ana, através das suas lutas e adversidades, ela está construindo diante do Senhor um altar de oração. No caso é Apocalipse capítulo 8, no versículo 5. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e atirou à terra, e houve trovões, e relâmpagos, e terremotos. Então, dentro desse texto aqui, que é o versículo 3 que eu quero, no caso do capítulo 8, veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Essa expressão levoná, no hebraico, é uma resina branca. Então, o que o texto me mostra em Levítico, nessa palavra levoná? Que a minha oração ela tem que ter primeiro santidade, porque a resina é branca. E é uma resina que se queima. Então a minha oração, além de ter que ter santidade, ela tem que ter calor. Não é essa oração 1,99. A oração do cobertor Paraíba, que é aquela que a gente finge que ora para anestesiar a nossa consciência. Então Ana está nesse nível de oração. E ela está construindo através dela um altar. Então, o que Deus vai dar a Ana? Um homem chamado Samuel. A palavra Samuel vem de um anagrama judaico. Shmu, ouve, El, Deus. Então, o nome do seu filho é Deus ouve. Penina teve vários filhos, mas eu não vi nenhum deles sendo citado. Ana teve outros filhos, mas quantos Samuel? Samuéis, se é que pode se pluralizar esse nome. Quantos Samuéis você conhece? Nesse nível aqui. Não importa, Penina poderia ter tido 20 filhos. Nenhum deles chegaria aos pés de Samuel. O que eu quero que você perceba é que Deus pode colocar dentro do seu projeto o nome dele. Deus pode assinar dizendo: eu estou com você nesse sonho, eu estou com você nesse projeto. Então, tem Deus dentro do que você está fazendo? Tem Deus dentro dos seus sonhos? Deus faz parte dele? E aí sim, quando alguém te perguntar como você conseguiu fazer o que você fez, você diga: tem Deus nisso, por isso. A mão do Senhor. Porque essa foi uma pergunta dita para Neemias. Neemias, e aí, como que foi isso? Porque a boa mão do Senhor estava comigo. Pergunta para quem está do teu lado aí:
a boa mão do Senhor está com você? Porque se tiver, meu irmão, a Bíblia não diz que você não vai ter lutas nem adversidades. Não é isso que ela está dizendo. Mas você vai conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Com a vida também é assim, afinal de contas, ninguém nasce pronto e acabado. Quando uma criança nasce, o médico chega talvez ali pelo vidro para mostrar, ou os pais que têm a oportunidade não só de ver, mas de filmar, o médico olha e diz, o seu filho é perfeito. Mas qual é a nossa compreensão de perfeição? Porque um garoto recém-nascido ou uma garota, e o médico diz perfeito, mas não fala. É perfeito, mas não tem dente. É perfeito, mas não anda. Mas é perfeito. Porque agora haverá um processo chamado o quê? Desenvolvimento, crescimento. Mas o que nós precisamos entender é que ninguém nasce pronto. Estamos sendo construídos o tempo todo. O tempo todo Deus está nos modelando. E é melhor ficar na fornalha e na bigorna do que esquecido no canto da oficina. Porque Deus está nos forjando. E não é fácil o processo da fabricação de uma espada. Vai para o fogo. Quando ela fica vermelhinha, traz do fogo, bota na bigorna, pancada, confere, não está legal, volta para o fogo. E é um processo que Deus nos permite. O fogo da vida, as lutas, as tribulações. Como se não bastasse, agora vão vir pancadas também. E aí de repente você mergulha nas águas do Espírito. Você faz, graças a Deus, acabou. Deus falou, ainda não, estamos trabalhando. Na minha vida, na sua vida, diga aí para quem está do seu lado assim, olha, no seu coração, sempre estará escrito, estamos em obras. O Espírito Santo está trabalhando. É fácil isso? Não é. Não é, mas estamos em obras. Ainda bem, porque estar satisfeito comigo mesmo ou consigo mesmo é considerar-se terminado e constrangido ao possível da condição do momento. Então o que Deus faz? Ele faz exatamente o que está aqui no capítulo 1 de Samuel, no versículo 6. Na parte A do versículo, a sua rival a provocava incessantemente. A palavra provocar, tsaratá. Tsaratá é pedra polida. Penina tem um propósito. Qual? Polir Ana. As lutas, as adversidades, elas têm um propósito. Qual é o propósito? Nos polir. Vem da raiz aí, tsur. Pedra polida. Então as lutas que nós enfrentamos estão nos polindo. Está nos preparando, está nos estruturando, está nos fortalecendo. Então não é hora de reclamar, não é hora de murmurar. É hora de entender que para o crescimento existe um processo. E dentro da cultura no Oriente Médio, na região da Síria, havia pressa no desmame. Não sei se você recorda, mas no Brasil colônia, muito diferente do Brasil de hoje, na questão familiar, do núcleo familiar, as famílias eram grandes ou pequenas, igreja? Um pai, mãe costumavam a ter 5, 6, 10. Me lembro que em Águas Formosas a igreja estava numa gincana, isso no ano de 2001, 2002, e dentro das propostas trazer à igreja uma mãe com o maior número de filhos. E para surpresa nossa, uma mãe chegou lá, trazida por uma equipe de jovens da nossa igreja, com 29 certidões de nascimento. Quando eu falei assim, como é que é esse negócio?
29. Ou seja, ela passou a vida inteira gerando. A outra não tinha tanto quanto ela, mas tinha 17. Você conhece alguém, alguma família que tem um número expressivo de filhos? Quem conhece aí? Só dá uma levantadinha com a mão. Quantos aí? Fala para mim. 17? 18? 20? 22. Percebe? Você imagina hoje, 2024, qual é a probabilidade que isso ocorra hoje? Mas lá atrás, ter filhos também era ter mão de obra barata. Porque os filhos também iam crescendo, iam assumindo os negócios. Então, entre os sírios, era interessante o desmame rápido. De contrapartida, na cultura judaica, não. Se levava 3 anos para desmamar. Conheço casos, permita-me compartilhar e até gostaria de saber de vocês. Vocês conhecem uns meninos que já têm 3, 4 anos e ainda estão mamando? Não vou nem perguntar para a Vilma. Porque ela já fez assim, ó. Eu. Mas vocês conhecem os menininhos de 3 anos aí que ainda continuam mamando? Hã? De 7? Ainda mama? Viu? Você seria uma ótima judia. Na cultura judaica se levava 3 anos para o desmame. Você vai ver que o próprio Moisés, ele fica com Joquebede por 3 anos antes de ser levado posteriormente ao palácio. Você vai ver Ana dizendo para o seu esposo, Elcana, vou entregar o menino ao Senhor quando desmamar, e não subirei até Siló para adoração, até que ele desmame. Isso levou 3 anos, então ela levou o garoto no 4º ano para o culto. O que eu quero que você entenda aqui, e eu estou usando esse momento que é muito lindo para uma mãe, onde ela tem a sua criança ao seu peito, para trazer a seguinte ilustração. O período da amamentação é imprescindível para o seu futuro. Então não tenha pressa, estou usando essa figura agora de linguagem para você entender. Não tenha pressa de ser ousado, não tenha pressa de ser líder, em ser colocado, não tenha pressa em ganhar independência. Vai mamando, porque a sua hora vai chegar. Entendeu a analogia? Tudo tem um tempo. O autor ao Eclesiastes, capítulo 3, diz que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do sol. Tudo tem o seu tempo. E quando nós queimamos etapas, prejudicamos a nós mesmos, voltamos para o final da fila. O que me chama a atenção é que é tão difícil esperar o tempo de Deus, porque parece que o céu fica de bronze, tudo vai se tornando cada vez mais dificultoso na caminhada, vai afunilando, a pressão aumenta, e você diz, Deus, cadê a promessa? Mas não tenha pressa. Durante 2 anos, Ana não voltou ao lugar de culto, 3 anos, dentro da questão cultural. Agora, todos os anos, Ana vai visitar Samuel. E ela leva para ele alguma coisa. Capítulo 2, versículo 19, 1 Samuel. O que Ana levava para esse menino? Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Aqui, Ana me chama a atenção. Todos os anos ela, após desmamar, entregar o garoto ao sacerdote Eli, todos os anos ela subia a Siló para adorar e ela levava uma roupa, uma estola sacerdotal, um protótipo de uma.
pelo menos. E ela dava ao garoto. Não era legítima ainda. Não era uma estola sacerdotal araônica, mas já era um protótipo do que ele seria. Era uma figura do que Samuel se tornaria no futuro. Ela levava uma simbólica para preparar o rapaz para a que seria definitiva na sua vida. Às vezes nós não nos entendemos, ou não entendemos isto, mas diga para quem está do seu lado assim, olha, se vista para o seu futuro. Às vezes uma brincadeira inocente de criança fala muita coisa. Você vê um garoto colocando um estetoscópio, ele bota um jalecozinho 2, 3 vezes maior que ele, branco, e ele diz que ele é o quê? Eu sou médico. Ou então ele pega a gravata do pai e coloca e fala, agora eu sou pastor. Os meus carrinhos, os meus bonecos são as minhas ovelhas. E aguenta aí que eu vou pregar para vocês. Estou me vestindo para o meu futuro. Ou então ela pega um quadro que ela ganhou da mãe, do pai. E o que você está fazendo? Estou dando aula para as minhas bonecas. Está se vestindo de quê? De professora. Samuel estava sendo vestido para o seu futuro. Para qual futuro você está se vestindo? Do que você tem se vestido? Você precisa ter a cara daquilo que Deus falou que você seria um dia. Porque talvez hoje você não é, hoje você não tem, hoje você não pode, hoje ninguém te vê, hoje a coisa está feia para o seu lado, para o meu, para o nosso, você está apertado, mas quem olha para você diz, mas nem tem cara de que está passando por tanto problema assim. Você já ouviu as pessoas dizer isso? Mas fulano nem tem cara de que está nessa luta toda, que ele está passando por isso todo. E por que as pessoas dizem isso? Fulano não tem cara de que está enfrentando esse tanto de problema. Você sabe por que ele não tem cara? Porque ele não se vestiu do problema. Ele está vestido para o futuro. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite, irmãos? É por isso que as pessoas muitas vezes vão dizer, mas fulano não tem cara de que enfrenta tanta luta assim na casa, na família, na saúde, na finança, nos relacionamentos interpessoais. Não tem cara. Porque ela não se permitiu vestir de problema, se vestir daquilo. Não, isso aí não vai ser, isso aí não vai me rotular. Eu não serei conhecido por isso. Está dando para a igreja me entender, sim ou não? Diga para quem está do seu lado assim, você é a cara do seu futuro. E aí, esse futuro é bonito? Sim ou não? Eu não me visto do que estou, eu me visto do que serei. É por isso que às vezes você está pobre, pobre, pobre de marré, 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 mas você bota um terno, uma gravata. Aí você chega numa loja, você chega num ambiente, há uma disputa entre os vendedores de quem vai lhe atender, porque hoje nós vivemos num mundo onde o atendimento, a atenção é dada àqueles que, preciso desenhar isso aqui. E aí lá dentro de você, você pensa, estou me vestindo do futuro. Pena que eles não sabem. Aí a menina desce a prateleira toda, desce, desce. Aí você olha não pelo que gosta, mas pela etiqueta. Você fala, gente, a gente tem uma tendência a só gostar de coisa cara. Você olha assim, nossa, esse terno é meu número. Gostei do corte, gostei. Quanto é? Isso sem falar para o cara que tu gostou. Aí ele fala, não, esse terno aqui da Sketch, ele está saindo na promoção Black Friday. Ele está a 4.920. Tem de outra cor? Você já fez isso, sim ou não?
gostei, mas essa cor, a cor dessas verdinhas, não combina comigo ainda. Porque quem olha para o pastor, olha para a Eté e para a Camila, e fala assim, isso tem cara de rico, né? Porque eu estou me vestindo para o meu futuro. Mas já sou rico da graça de Deus. Amém? Você também. Agora vamos ver o José. A briga começa. A gota d'água. O entornar do balde. A crise familiar se instaura agora mesmo. Sangue no olho. Quando? Quando Jacó manda confeccionar uma túnica colorida para o José. Porque os outros irmãos estão dizendo, vai ser para o primogênito aquilo. Não, vai ser, é do primogênito, não tem jeito. Mas de repente o Jacó chama o José e ele sai de dentro da tenda com aquela túnica colorida. Colorido hoje é bacana, mas naquela época era algo muito raro. E quando ele sai, eu fico imaginando José vestido com aquela túnica talar, correndo no barro, andando no mato, cheio de carrapicho. E ele vai com aquela túnica para um lado, vai com a túnica para o outro. Ele já está treinando para se vestir como um príncipe. E ele nem sabia disso. Os irmãos odiaram-no por causa daquela túnica. É por isso que quando José está sentado como governador do Egito, comendo com os irmãos, e ele diz, vai buscar papai, mas antes, ei, traz túnicas para os meus irmãos, porque aqui em casa ninguém mais vai brigar por causa de roupa. Conhece famílias que brigam por causa de roupa? Mãe, que pegou minha blusa. Se foi ela, eu vou dar nela, hein? Acontece isso em algumas famílias aqui, irmãos? Essa é a bênção de quando você tem uma filha única. Filho único. Não vão brigar por tênis, por camisa, por nada. Mas e quando não é? Ela pegou a minha blusa. O José falou, túnica para todo mundo, porque aqui agora ninguém vai brigar mais por isso. Existem pessoas que, devido à infância difícil, conheço casos de que um irmão chegava da escola, tinha que passar o tênis para o outro irmão ir na aula da tarde, e a mochila também. Porque só tinha aquela. Uma vez um colega meu de sala, ele chegou de chuteira. Todo mundo riu dele. Cara, mas você está de chuteira aqui? Trave alta ainda. Aquilo escorregava igual não sei o quê. Mas era o que ele tinha. A mochila era uma sacola de arroz de 5 quilos, que se botavam-se os cadernos. Aí eles cresceram. Agora ele tem coleção de tênis. Será que os tênis estão falando alguma coisa da sua infância? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Conheço pessoas agora que têm coleção de bolsa. Porque na adolescência, no tempo da vaidade, tinha que se disputar. Se você usou hoje, quem usa amanhã sou eu. E essa túnica foi dada para o José. Mas ele falou, aqui em casa ninguém briga mais por isso. Mas José, sem saber, estava vestido para o seu futuro. Ana mandava o seu presente, como lido aqui no capítulo 2:19 de Samuel. 1 Samuel 2:19. Todo ano ela enviava para ele, levava e entregava para ele o presente. Porque roupa que uma criança usa com 2 anos, ela não usa com 3. Uma roupa que uma criança usar com 3, não usará com 4. E esses meninos hoje parece que estão tomando muito suplemento. Porque os meninos de hoje já nascem com os olhos abertos. Alguns já estão nascendo até com um dente. E daqui a pouco já vão nascer falando, dizendo, doutor, se o senhor me bater, eu te processo. Não é assim que está hoje? Sim ou não?
a puberdade naquela época. 16, 17, 18 anos, as mulheres ainda não tinham tido o seu primeiro ciclo. Hoje, 10, 11 anos. Será que tem a ver com alimentação? O que eu estou tentando te mostrar com essa passagem é que crescer implica em perda. Crescer implicará, meu irmão, em perdas. Mas nós vivemos e fomos treinados a nunca perder. Eu não posso perder. Nasci para vencer. Lá em casa, papai não admite derrota. E passa-se uma vida buscando uma perfeição inalcançável. Porque foi treinado que não pode perder, mas crescer implica-se em perda. Nós vamos ter que abrir mãos de algumas coisas por causa do crescimento. Ou seja, tem lugares que você se assentou ano passado que você não pode sentar mais. Existem ambientes que você frequentou que você não pode frequentar mais, porque você está o quê? Crescendo. E existem comportamentos que você já teve que você não pode ter mais, porque você está... Só criança briga por causa de chocolate. Um grande sinônimo de imaturidade é você ver crianças brigando porque elas não sabem definir escala de valores. Samuel estava crescendo. Diga comigo assim: gente saudável cresce. Só que tem um caso no Novo Testamento, em Marcos 9:18, xereino, no grego é essa palavra, definhar, secar. E o texto está dizendo, olha lá, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Essa palavra definhar, xerein, seca, atrofia. Um problema espiritual estava levando essa pessoa a uma atrofia. Se você não fizer determinado tipo de exercício, se atrofia. Você não aguenta baixar para pegar nada. São músculos que estão lá e que não são utilizados. Vão atrofiar. Agora, o que me chama a atenção é que esse garoto Samuel, ele está lá no templo. Ele está sendo instruído pelo Eli como tudo no templo funciona. Olha, Samuel, tem que acender a luz da menorá. E a luz nunca pode apagar, então você tem que conferir sempre o azeite. Samuel, o templo abre tal hora fecha. Samuel, tem que tomar cuidado com aquilo e aquilo outro, viu, Samuel? E Samuel entendia tudo da logística do funcionamento. Então Samuel, como um protótipo, ele sabia como tudo funcionava. Agora tem um detalhe. Samuel fala como um sacerdote, Samuel canta como um sacerdote, Samuel até prega como um sacerdote. Mas ele ainda não era sacerdote. É o mesmo que alguém clinicar sem ter estudado medicina. É como alguém advogar sem ter feito direito. O que eu quero te dizer é que nós podemos entender de muita coisa. E mesmo entendendo muita coisa, precisamos de credenciais para exercitar aquilo que a gente está dizendo. Samuel sabia isso tudo. Porque tem muita gente que prega porque é bom de oratória, mas não conhece o Deus que ele está anunciando.
Tem muitas pessoas fazendo coisas muito boas, mas não tem vida naquilo que elas estão fazendo. Tem acessório, a estola. Tem acessório, a túnica talar. Mas não tem relacionamento. É o mesmo que você botar um colar de pérolas no pescoço de uma porca. Está dando para os irmãos me entender aqui, sim ou não? Porque o que determina uma vida com Deus não é acessório. Ninguém avisou para Samuel que abrir e fechar o templo era legal, fazia parte da manutenção, mas que também tem Deus por detrás de tudo aquilo que ele está fazendo. Não dá para vir para a igreja, irmãos, todo domingo, e de segunda a sábado viver uma vida como se Deus não existisse, e participássemos de cultos ou reuniões de oração apenas como anestésico para a consciência, para dizer: Deus, olha, estamos juntos, hein? Está tudo bem, mas eu estou tocando a minha vida na base da aparência. O Salmo 139 é enfático, igreja, ele nos sonda. Ele conhece todas as recâmaras do nosso coração. Tanto que ele declarou em Marcos 7,6, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, porque este povo honra-me com os lábios, mas o coração, este, está longe de mim. Acessório, um bom vernáculo, mas é acessório. O interessante é que aqui em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2, diz: certo dia, estando deitado no lugar acostumado. Eu gosto da tradução, deitado no lugar de costume. Tem essa tradução, aqui no lugar acostumado, mas tem uma tradução que diz no lugar de costume. Você já viu aquele ditado, o costume do... deixa o quê? Olha lá, acho que nessa tradução. Certa noite ali, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. Ou seja, tem gente que acostumou. É só um hábito. Mas não tem vida nisso. Está acostumado. Nossa, quando eu não venho no domingo, gente, nossa, parece que a minha semana fica esquisito. Você viciou só. Acostumou. O problema é que quando a gente acostuma, a gente acostuma. E acostumar não é legal. Porque tem pessoas que no período pandêmico acostumaram a não congregar. E nunca mais voltaram. Porque acostumaram. Nós não podemos viver de costume. Esse aqui não. Mas o interessante é que, no versículo 10, e para contextualizar, para que você me entenda, versículo 7, 1 Samuel 3,7 diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha, ele limpava o templo, botava a menorá para funcionar, mas ele conhecia o Deus que ele estava servindo? Você entende que você pode servir a Deus sem conhecer esse Deus que você está servindo? Isso é perigoso, irmão. Muito perigoso. Porque a gente acostuma com o serviço. E a gente acha que o serviço é vida com Deus. Que serviço é relacionamento com Deus. Não é. É o que eu tenho dito, repito. Se Deus não tem o teu coração, a tua performance, Ele dispensa. Porque Ele o fez para a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2. Conheça as tuas obras, o teu labor, quanto vocês se esforçam. Vocês põem à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Vocês trabalham muito, mas eu tenho contra vocês uma coisa. Perderam o quê? Vocês perderam o primeiro amor. Não tem amor no que vocês estão fazendo.
Isso é tão importante para Deus, mas é tão importante para Deus, que na restauração de Pedro, em Lucas 21:15, Jesus me dá um princípio ali. Qual o princípio, pastor? De Lucas 21:15. Que para fazer a obra de Deus, a primeira coisa que eu preciso é amá-lo. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E o Pedro falou o quê? Gosto. Ai, gente, esse negócio deve ser muito doloroso. Eu falei isso hoje aqui na EBD, na classe dos jovens. Você imagina, o rapaz rasga, ou então a menina, né, rasga o coração para o rapaz, porque hoje as meninas é que estão rasgando o coração. Os meninos estão meio esquisitos. As meninas rasgam, eu te amo. Aí pensa, o camarada vira e fala, eu gosto de você. Você fala, vontade de matar esse miserável. Mas não falou que ama. Eu falei por falar, mas eu achei que ele ia falar, eu também te amo. Você imagina Jesus falando, Pedro, você me ama? Não é o cara da esquina ali, não sou eu não, é Jesus. O Jesus que o Pedro viu fazendo milagres e prodígios, andando sobre o mar, trazendo morto à vida, cego enxergando, surdo ouvindo, mudo falando, leproso sendo purificado, multiplicação de pães e de peixe, acalmando tempestade. O Pedrão que viu ele fazendo aquilo tudo, e ainda falou, tu vai me trair, Pedro. Não vou não. E o Pedro faz. Agora ele está dizendo, Pedro, você me ama. O que Pedro falou? Eu gosto. Eu gosto. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, Simão, filho de João, amas-me? Eu gosto. Pela terceira vez Jesus pergunta, aí Pedro se entristece. Mas a tristeza de Pedro não é pela terceira pergunta, é o nível que foi a terceira pergunta. No português você não vai ver isso, mas se você tiver uma Bíblia de aplicativo, você vai ver. Grego de um lado, português do outro, aí você vai ver lá no texto. Jesus desceu o nível, falou, Pedro, você gosta de mim? Aí o Pedro sentiu a pancada. Aí Pedro lembra de Lucas 22 e fala, Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe todas as coisas. Como eu gostaria de dizer que eu te amo, mas o Senhor sabe que eu só gosto. Jesus falou, então tudo bem, apacenta as minhas ovelhas. Agora você imagina, um homem que tomou café da manhã, almoçou, café da tarde, jantou com Jesus, 3 anos e meio, está falando para Jesus, eu gosto, eu gosto. Você teria coragem de falar aqui nessa noite que ama? Vocês me entenderam aqui, irmãos? Você teria coragem de falar que ama? Eu fico impressionado com pessoas que, se fulano me largar, eu me mato. Já viu gente falar assim? Eu vou morrer, eu quero morrer, porque fulano me largou. Você quer morrer por alguém que não quer viver com você. Qual a lógica? Como eu quero morrer por alguém que não quer viver comigo? Mas quando eu falo com Deus, é um eu te amo tão superficial, é um eu te amo tão assim, que eu fico imaginando Deus, quando a gente canta, eu largo tudo, eu abro mão dos meus sonhos, a gente não abre mão do tempo, a gente não abre mão da recreação, a gente não abre mão de nada, porque o nosso lema é farinha pouca, meu pirão primeiro. E dizemos que amamos a Deus, irmãos, a gente ama mesmo, porque o Pedro aqui, agora ele falou, não vou mentir mais, porque eu já falei com ele que eu ia para a prisão, para a morte, amarelei, vazei, agora eu vou dizer para ele que amo, se ele sabe que eu só gosto? Não vou dizer. Tem no texto aí do grego? João 21:15 do grego?
Se tiver, projete, por favor, enquanto eu vou avançando aqui. É muito terrível isso, e nós precisamos rever isso na nossa vida. Precisamos rever. Porque, irmãos, não dá para frequentar culto ano após ano, só gostando. Se não tiver, não tem problema não. Não tem como, só gostando não rola. Gostar não segura muita coisa não. Os irmãos me entendem, sim ou não? Gostar, meu irmão, hoje se eu gosto, amanhã eu não gosto. Mas amar é outro nível. E amar, perdoe-me lhe dizer, amar não é sentimento, amar é uma decisão. Porque um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amo. Então nós temos ali, ó, texto do grego. Bom, pega essa setinha no primeiro do final ali. Aí, não, lá em cima. Aí é o nome de Jesus. Jesus. Aí nós vamos lá, ó. Simon, Ionã, agapas-mi. Aí é a pergunta de Jesus. Jesus está perguntando, Simão, você me ama? Olha o que o meu amigo Simão vai responder. Vai aí, mais para o lado, não, lá mesmo, nessa linha que você estava, tem um pontinho final aí embaixo. Pontinho final embaixo, e embaixo, isso é ponto e vírgula, ponto final embaixo. Aí, minha filha, no de cima, isso aí. Ai, Jesus. Um laser, pelo amor de Deus. Aí, essa aí, a setinha está apontando. Agora vem na mesma linha. Onde eu vou falar para, você para. Para. Oidas oti fileu. Si. O que Pedro falou? Fileu. Eu gosto do Senhor como um pai gosta de um filho. Eu gosto. É o que está escrito ali. Depois bate foto, faz print, confere. Mas vocês riram do pessoal lá da mídia. Gente, o pessoal da mídia merece uma salva de palmas, né? Conseguiram achar. Show. Mas é que está ali. No português, não está. Mas ali está, ó. Filéu. Eu gosto. Eu gosto. Agora tem o texto do português. Pode pôr agora da nossa Bíblia normal mesmo aí. Do dia a dia. Meu tempo já está estourado, gente. Mas vamos lá. Estou quase falando a palavra-chave. Que é aquela caminhando. João 21:15. Aí na nossa Bíblia mesmo. Você vai ver que no português não muda nada. Olha lá, ó. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus, Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ali Jesus não estava falando dos outros discípulos. Esse pronome demonstrativo do texto está falando da empresa da pesca e não disputa entre os discípulos de quem o amava mais. Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te... Mudou alguma coisa para nós na língua portuguesa? Na língua portuguesa, o Pedro parece que respondeu o que Jesus queria ouvir. Mas é por isso que a gente tem que estudar os originais, porque no original não estava agapas-mi. Tem lá um filho. Eu gosto. A minha pergunta para a igreja hoje, para aqueles que nos assistem pelas redes sociais, você ama ou você gosta? Porque tem gente que nem ama e nem gosta, ele nem sabe o que ele sente. Sentimento indefinido. Quem não está pronto para atender a liderança, não está pronto para ouvir a voz de Deus. Porque o que me chama a atenção em Samuel, você não pode ser um crente funcional sem antes ser um adorador. E adoração no grego, proscúnio, leitúrgio, latreia, sebeim, não tem a ver com canto, tem a ver com serviço. Porque as pessoas acham que adorar é só estar aqui em cima. Você tem que ser adorador no serviço. Dessas expressões gregas. Você que tem que ser adorador. Você precisa ser. Quais são as vozes que nós confundimos? Samuel jamais
confundiria a voz de Eli com de Ofni e Finéias. Por quê? Porque eram 2 prostitutos, 2 ladrões, os filhos do sacerdote. Mas quando falou Shmuel, ele foi lá, Eli, o senhor me chamou? Não, pode dormir, rapaz, vai lá. Isso está lá, no capítulo 3, versículo 6, versículo 8, versículo 9. 3 vezes ele foi, Shmuel. Eli, o senhor me chama? Ei, pera lá, irmãos. Quem é que estava chamando ele? Me ajudem agora. Quem é que estava de fato chamando Samuel ali? Quem, igreja? Mas ele estava indo no quarto de quem? Hã? Então isso significa que a voz do pastor é muito semelhante à voz de quem? Porque ele não confundiu com a do Ofni e Finéias. Se o pastor Eli fechou os olhos para os erros dos filhos, isso diante de Deus não desqualifica como Cohen Gadol, como sumo sacerdote. Porque quem vai tratar com Eli é Deus. E Eli entendeu isso nesse dia aqui, que Deus não falaria mais com ele. Mas o Samuel está me mostrando que a voz de Eli se parece com a voz de Deus. O interessante é que a voz de Deus a gente atende toda hora, sim ou não? Atende ou não atende? Quando Deus fala, a gente, não, agora. Mas olha, a voz de Deus está muito semelhante com a voz de quem? Como você vai atender a voz de Deus se você não está atendendo a voz do pastor? As ovelhas ouvem a voz do pastor e segue. Mas quem não é ovelha, não segue. Samuel ficou deitado ali até amanhecer, no versículo 3,15, capítulo 3,15 de Samuel, diz: ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Agora, o que me chama a atenção, você vai viver novos relacionamentos, Deus te preservou, não porque você era melhor que eles, mas porque Ele tinha um plano melhor para você. Por isso que você está vivo ainda. Por isso que você não morreu na pandemia. Não porque você é o melhor, mas porque Deus ainda tem um plano através da sua vida. E você tem dito o que Samuel disse: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Se você é uma pessoa que parou, meu irmão, deixou de congregar, de tomar ceia, desacreditou de um monte de coisa, hoje Deus está te dizendo, é tempo de voltar para casa. Porque se você ainda está vivo, Deus tem um plano na sua vida. Caminhando para o final, versículo 21, diz assim, 1 Samuel 3, 21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Gente, o que me chama mais atenção nesse texto, e eu quero encerrar com essa palavra, é que nesse dia, no versículo 10, então veio ali e esteve, e chamou como das outras vezes Samuel, e este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Enquanto você confundir a voz de Deus com a voz do homem, você vai dar viagem perdida. Mas o que me acalenta o coração é que Deus não vai parar de me chamar até que eu consiga discernir a voz dele. A minha pergunta para você nessa noite é: há quanto tempo Deus está te chamando de volta? Há quanto tempo Deus está falando, fulano, fulano, e você está dando viagem perdida? E Deus está dizendo, fulano, fulano. O que me chama a atenção é que, naquele dia, o Senhor, Ele foi até aquele quarto,
sentou naquela cama, enquanto Samuel deitado. Você imagina, você deitado. Agora o Deus, Criador do universo, senta na sua cama e conversa com você durante toda a noite. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Meu Deus, tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. Deus é bom em todo o tempo. E continuou o Senhor a aparecer a Samuel. Versículo 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu a casa do Senhor. Foi uma conversa boa. E continuou o Senhor a aparecer. Agora você imagina. E veio o Senhor e esteve ali. É o que o texto está dizendo. Depois você lê o capítulo em casa para você ver. Agora você imagina. Você ter Jesus como um companheiro de bate-papo. E assim como você está me ouvindo, você ouvir, você interagir. Cuidado, o comodismo vai te matar. A condição de estar satisfeito, de pronto e de acabado, vai te matar. Ele disse: eis que faço nova todas as coisas. O tempo é hoje, o momento é agora. Porque não dá para servir Deus só gostando, não. Amar, eu nem vou entrar no mérito, mas a gente começa gostando e depois a gente se torna um louco por Ele. Aí a gente morre até crucificado de cabeça para baixo. Aí a gente entende o que Pedro vai passar. E aí a gente entende Paulo dizendo que não tenho por preciosa a minha própria vida. Porque a gente sabe o que é amor. Qualquer mãe aqui morreria pelo filho. E qualquer marido, homem, como diz a Escritura, daria a vida pela sua mulher. A mulher não tem que dar a vida pelo homem, mas o homem deve dar a vida pela esposa. É o que Paulo escreveu aos Efésios. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, agora você, marido, faça o mesmo. A Bíblia não manda a mulher morrer pelo homem, mas ela manda o homem dar a vida pela sua mulher. Que amor é esse? É um amor que nos constrange. É esse amor que nós precisamos demonstrar por Cristo todo o dia. E aí o nosso culto vai mudar, gente. A nossa adoração vai mudar. Tudo vai fazer sentido. Porque aí a gente sabe que é pegar um busão, pegar uma estrada para ver a pessoa que a gente ama, 10, 15 minutos e voltar tudo de volta. Aí a gente sabe quão é importante, se eu não posso estar junto, pelo menos ouvir a voz pelo telefone. A turma da melhor idade se lembra, a gente botava ficha no orelhão, tinha fila, cada um esperando a sua vez. Você botava 10, 15 fichas para falar com a pessoa, porque você não tinha como estar, só para ouvir a voz.
Você já pensou se você amasse Jesus desse jeito só? Só desse jeito, não precisa ser mais não, só desse. Quando você pega aquela coisinha pequenininha assim no colo, você olha e fala, tão frágil. Aí a sua vida toda muda, a forma de você enxergar tudo muda. Porque você olha e fala, é a minha geração, morreria por. Você já imaginou se nós tivéssemos esse mesmo relacionamento? Só esse.